Bom, pessoal, então seguindo aqui com o nosso curso de genética, já vimos os conceitos básicos, vamos falar agora sobre a primeira lei de Mendel, beleza? Bem, então, o que é, né, a primeira lei de Mendel? Bem, Mendel realizou experimentos aqui, ó, com ervilhas, fez vários cruzamentos com ervilhas. Ele usou só ervilha? Não, mas ervilha foi o que mais deu certo. Qual foi a vantagem dele usar ervilha? Bem, primeiro porque planta tem um manejo muito mais fácil do que animal. Então ele plantou a sementinha, regou, às vezes nem isso, a natureza já faz esse serviço, e ela cresce rápido. Outro aspecto interessante, as ervilhas tinham características com poucos fenótipos, só 2 fenótipos, e muito facilmente diferenciáveis. Ou a semente é verde, ou a semente é amarela, ou a semente é lisa ou é rugosa. Então não era muito difícil separar os traços, né, como Mendel colocou, diferentes. Bem, outro ponto positivo para a ervilha, ela conseguia fazer autofecundação, consegue até hoje, né? As ervilhas são flores que se autofecundam, se autopolinizam. Então isso diminuía um pouco o trabalho dele, a autopolinização facilitava a formação de novas plantas, certo? Bem, além disso, gerações curtas. Então, em pouco tempo, a semente já crescia e gerava um indivíduo adulto que ele poderia ver os fenótipos. Então, por tudo isso, as ervilhas acabaram sendo, né, o principal material de estudo do Mendel. Então, ele separou as ervilhas em 2 grupos, chamados grupos puros. Então, de acordo com a característica, ele separou em 2 grupos puros que apresentavam aspectos diferentes. Hoje a gente fala em fenótipos diferentes, mas Mendel falou em traços diferentes, certo? Então, quem eram esses grupos puros? Bem, ele separou de acordo com as características. Então, semente amarela, semente verde. Então, ele cruzou essas plantas puras e observou o seguinte: na geração F1, que é a primeira geração de descendentes, todos os indivíduos nasceram amarelos. Então ele cruzou amarelo puro com verde puro e todo mundo nasceu amarelo. Bem, era esperado que houvesse pelo menos um verde. Então, o que ele fez? Ele deu sequência. Então ele deu sequência e fez agora o cruzamento de F1 com F1. Do cruzamento de F1 com F1, do cruzamento entre os híbridos, ele observou que a proporção na F2 foi de 3:1. 3 amarelos para cada um verde. Então, na F2, a proporção foi de 3:1. Então, ele cruzou amarelo puro com verde puro. Todo mundo nasceu amarelo. Depois ele pegou esses amarelos, que são híbridos, porque são resultado de uma mistura, cruzou e encontrou na segunda geração de descendentes, na geração F2, a proporção de 3 amarelos para cada um verde. Bem, então olha só. Bom, aqui, então temos aqui um resumo. Ele observou que os híbridos da F1 eram sempre iguais a um dos pais, no caso ali, amarelo. Enquanto que o traço semente verde não aparecia, ok? Enquanto que os híbridos, quando se autocruzaram, gerou sementes amarelas e verdes. Beleza. E aí, aquele traço, aquele aspecto que se manifesta sozinho no híbrido, no heterozigoto, Mendel batizou de dominante. Lembram? Definimos na aula anterior que o alelo dominante é o único alelo que se manifesta em um indivíduo heterozigoto. Então, Mendel definiu isso. O traço único que se manifesta no híbrido é chamado de dominante. E aquele que só se manifesta no puro, que é o homozigoto, ele chamou de recessivo. Tudo bem? E ele encontrou, então, na F2, a proporção de 3:1. Isso é importante. A proporção fenotípica. A proporção fenotípica entre os fenótipos na F2, na primeira lei de Mendel tradicional, clássica, é de 3:1. 3 indivíduos que manifestam um fenótipo dominante contra um que manifesta o fenótipo recessivo. Certo? Bem, esses resultados, então, fizeram Mendel começar a pensar. Isso foram fatos, ele observou isso. E aí ele começou a pensar e deduziu, então, a explicação para isso. Então, o que Mendel deduziu? Falou o seguinte: olha, cada característica é determinada por um par de fatores hereditários. E o que seriam esses fatores hereditários? Mendel não sabia, ele desconhecia, ele não sabia sobre biologia molecular, não existia naquela época conhecimento sobre isso. Então, ele sabia o seguinte: há alguma coisa dentro de cada indivíduo que vai ser transmitida para a descendência. Bem, ele deduziu ainda que esses fatores se organizam em pares, de forma que cada indivíduo vai receber um fator de cada parental. Um fator do pai e um fator
da mãe. Então, se eu tenho um par de fatores, na hora que eu vou formar os gametas, esses fatores se segregam, se separam, de modo que os meus gametas vão ser puros. Então, ó, os gametas são sempre puros porque ocorre a segregação dos fatores, beleza? Então, por isso que a primeira lei é também chamada de lei da segregação dos fatores, porque Mendel definiu que os fatores que formam pares do indivíduo se segregam na formação dos gametas, portanto, os gametas são sempre puros. Daí o outro nome usado para a primeira lei, lei da pureza dos gametas, certo? Então, vamos aplicar aqui essa dedução que ele fez. Então, ó, indivíduos puros, amarelo e verde. Bem, agora puro é considerado aquele indivíduo que apresenta um par de fatores iguais. Então, o fator V maiúsculo, ou Vzão, é o fator que define fenótipo amarelo, enquanto que o fator V minúsculo, ou Vzinho, é o fator que define o fenótipo verde. Bem, se o indivíduo é puro para o alelo que define amarelo, ele vai ser amarelo. Se ele é puro para o alelo que define verde, ele vai ser verde. Então, voltando, quando Mendel fez então o cruzamento, o que aconteceu? Desse cruzamento, o amarelo só produz fator ou gameta com fator Vzão, o verde só produz gameta com fator desculpa, Vzinho. Então, vai haver então a formação de Vzão Vzinho. Apenas Vzão Vzinho, todos vão ser Vzão Vzinho. Então, a geração F1 é 100% heterozigota. Ela é 100% híbrida. Híbrido na linguagem mendeliana, heterozigoto na linguagem atual, certo? Bem, e quando esses indivíduos da F1 se autofecundam? O indivíduo híbrido, então, vai gerar dois gametas diferentes. Um gameta com fator Vzão e um gameta com fator Vzinho. Então, o cruzamento aqui vai gerar, então, esse resultado. Então, vamos lá. Passando. Vai, ó. Vzão. Opa, fui enganado. Então, ó. Agora vai, hein? Vamos lá. Agora sim, amarelo, amarelo, amarelo e verde. Então, ó. Vzão com Vzão. Vzão com Vzinho. Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzinho finalmente. Proporção de 3:1. Percebam que esse modelo lógico-matemático que o Mendel desenvolveu explicava exatamente o resultado que ele obteve na prática. E olha que ele teve muito trabalho, ele contou mais de 6.000 sementes, tá? Ele fez muito trabalho, fez muito levantamento de dados para concluir isso. Quando ele encontrou, então, a proporção de 3:1 nesse modelo lógico-matemático, ele percebeu que era exatamente isso que explicaria aquilo que ele obteve na prática. Bem, então estava aí consolidado aquilo que a gente chama hoje de primeira lei de Mendel. Então vamos fazer agora uma adequação, né, para entender como é que a gente vai resolver a questão, resolver o problema. Para fazer o cruzamento, a forma mais eficiente é formar o chamado quadrado de Punnett. Como assim? Está aqui, ó. Então, a planta pai, Vzão Vzinho, a planta mãe, Vzão Vzinho. Então, o que vai acontecer? Eu separei os gametas, Vzão e Vzinho. Então, o cruzamento vai gerar Vzão com Vzão, semente amarela. Vzão com Vzinho, semente amarela. Vzão com Vzinho, semente amarela. Vzinho com Vzinho, semente verde. Certo? Então, fazendo esse cruzamento, eu vou ter então aqui o resultado, 3 amarelos para cada um verde. Beleza? Bem, então olha só. Hoje a gente sabe que o que Mendel chamou de fatores são os genes ou os alelos, depende do contexto. Além disso, esses genes vão se dividir ou vão se organizar, vão se diferenciar em alelos. Cada gene possui vários alelos. Vimos na aula passada o que são alelos. São variações do mesmo gene que ocupam a mesma posição, o mesmo locus em cromossomos homólogos, certo? Então, ó, os cromossomos homólogos formam pares. Os genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Se o indivíduo possuir um par de alelos iguais, Vzão Vzão ou Vzão Vzinho, ele é homozigoto. Se tiver Vzão Vzinho, alelos diferentes, ele é heterozigoto. Lembrando que Mendel chamava esse de puro e esse híbrido. Então, puro é homozigoto, híbrido é heterozigoto, certo? Bem,
Então, há 3 formas então, de classificar os indivíduos. Ele pode ser homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto. Certo? Então, vamos fazer agora aqui uma questão para aplicar isso, para ver como é que é simples. Vamos lá. Nas cobaias, a cor preta da pelagem é dominante sobre a cor branca, que é recessiva. Calcule, portanto, ou calcule a porcentagem de indivíduos pretos e brancos resultantes do cruzamento entre heterozigotos. Quer dizer, porcentagem de pretos e porcentagem de brancos. Não que ele vai ser preto e branco. Mas, enfim. Olha lá. Então, para resolver, o cruzamento é entre heterozigotos. Eu tenho que separar os dados do problema. É fundamental. Eu tenho que organizar fenótipos e genótipos. Então, quais são os fenótipos? Bem, preto, que é dominante, então ele vai ser azão-azão ou azão-azinho. Branco, que é recessivo, então ele tem que ser azinho-azinho. Cruzamento entre heterozigotos, então vou montar o cruzamento. Tá aí o cruzamento. Heterozigoto, gametazão, gametazinho. O outro também é heterozigoto, gametazão, gametazinho. Então agora vou resolver. Azão com azão, vai nascer preto. Azão com azinho, vai nascer preto também. Azão com azinho, vai nascer preto. E azinho com azinho, vai nascer branco. Que não apareceu porque o fundo também é branco, mas azão com azinho, azinho nasce branco. Proporção então aqui foi de 3:1. Então 3/4 tem pelagem preta e 1/4 tem pelagem branca. Então, proporção de 3:1. Certo? Então, pessoal, primeira lei de Mendel é simples, mas é fundamental, porque tudo o que nós vamos ver em genética vai depender da primeira lei. De agora para frente, tudo vai ser variação da primeira lei de Mendel. Então, é importante você lembrar de como você identifica os gametas, monta o cruzamento, faz o cruzamento. Essa é a rotina para a resolução de questões de genética, beleza? Então, até a próxima.